Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante: vacinação. Entenda como funcionam as vacinas oferecidas no Brasil. Especialista explica a importância de se vacinar e desmente mitos em torno da vacina. E sobre esse assunto, então, a gente conversa hoje com a doutora Elizabeth Consolo, infectologista. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda aqui ao ND. Tudo bem, Roberta, obrigada. Só deixando claro que a gente está sem máscara porque a gente está mantendo a distância, né? Que já deveria ter sido, né? Todo mundo está fazendo, mas enfim, fica claro que a gente está assim porque a gente está distante. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. E esse é um ponto que a senhora tocou muito importante, né, doutora? Porque não é porque está chegando a vacina que a gente não vai ter mais esse distanciamento, o uso do álcool em gel ou das máscaras. Veja, é a mesma situação, não é porque você está de guarda-chuva que não vai molhar. Ué, tudo isso vai levar um tempo ainda acontecendo. Então, a vacina é mais um fator importantíssimo para a gente impedir a doença, impedir a disseminação do vírus, mas a gente vai continuar por um tempo ainda com máscara, com álcool em gel, com distanciamento, até a gente conseguir controlar essa situação. 2020, eu acho que a gente pode dizer que foi um dos anos mais difíceis dos viventes, dos sobreviventes, e agora 2021 a gente tem esse alívio de ter já a vacina chegando, já chegou no Brasil, né, chegando imunizando as pessoas. Vamos tentar entender um pouquinho então, doutora, como é que está o cenário no nosso país, na nossa região, e o que é verdade e o que é mito em relação à vacina. Veja, o que acontece é o seguinte: a gente foi obrigado em 2020 a pilotar um trem em altíssima velocidade, sem o motorista dentro. Então a gente foi descobrindo as coisas no meio da pancadaria. Então foi um ano difícil, foi um ano pesado. A gente viu os nossos colegas morrerem, a gente está vendo colegas familiares, o paciente, amigos com sequelas importantes. E de repente no final do ano, começo do ano, vem uma luz no fim desse túnel. Vieram as vacinas. Então, agora é um momento que a gente está comemorando, sim, comemorando de peito aberto, que nós vamos entrar numa nova fase e com certeza nós vamos conseguir controlar essa porcaria no nosso país. Entendendo então o processo, vamos entender essas vacinas. A gente tem hoje no Brasil duas vacinas principais. Duas vacinas principais. A Coronavac, que é de vírus vivo atenuado, e a da AstraZeneca, de Oxford, que é por vetor. É assim, deixa eu explicar, para vocês entenderem uma linguagem mais tranquila. Uma é o vírus vivo atenuado. Então, você baixa a capacidade do vírus de fazer doença e você injeta no ser humano e ele vai fabricar anticorpos, vai fabricar defesa. A outra vacina, você não vai injetar o vírus, você vai injetar uma parte dele num outro vírus, que é o adenovírus, que é um vírus muito comum em chimpanzés, e esse vírus vai entrar no organismo e vai fabricar, vai estimular a fabricação de anticorpos, tá certo? Gente, não vai mudar o DNA de ninguém, não vai mudar o RNA de ninguém. Veja, você não vai acordar rico, ou você, se é feio, não vai acordar bonito, não vai acontecer nada disso, vai continuar tudo igual. A diferença é a forma como o organismo vai ser abordado e a forma como os anticorpos vão ser fabricados. Simples assim. Agora, uma pessoa que tem algum tipo de comorbidade, ela pode optar por uma das... Tem alguma vacina que seja melhor para ela? Não. As duas têm igual eficácia, as duas têm igual segurança, muito próxima uma da outra. Não precisa fazer nada disso. Vamos lá, então. Para a gente entender, doutora, por que o grau de eficácia muda de uma vacina para outra? A gente teve essa discussão muito grande nesses últimos dias, né? E principalmente em torno da Coronavac. 50% é muito pouco. Vou tomar uma vacina que me dá uma eficácia de 50%? O que significa isso? E por que há essa diferença entre as duas vacinas? Bom, a diferença, Roberta, acontece por quê? Porque são estudos diferentes, são pesquisas diferentes, são formas diferentes de você desenvolver. Por exemplo, você tem antibiótico que você usa uma dose por dia. Tem antibiótico que você usa 4 doses. E vai chegar no mesmo resultado. É a forma como foi estudado, como foi pesquisado, como foi manipulado tudo isso. Então, não faz diferença. Não faz diferença. O resultado lá no fim vai ser o mesmo. Bom, o que acontece? Quando a gente fala 50% é porque assim, sintomas leves, você vai receber a vacina. Quando a doença chega, você vai ter sintomas leves ou nem vai ter sintomas.
O que é o mais importante? São as outras porcentagens, os 70% e os 100%. 70% quer dizer o quê? Que você não vai ter uma doença grave, não vai ter aquelas sequelas violentas. E os 100% é que assim, não vai morrer mais ninguém. Pode ser que esse 100% não seja absoluto, seja um pouquinho menor? Pode ser sim, lógico. Mas você está desafogando o sistema de saúde e você está evitando tudo de ruim que está acontecendo agora. Então o povo fica nesse negócio, 50%, 70%, esquece. Para. As porcentagens são para os epidemiologistas, para os infectologistas. Para a população é o seguinte, tome a vacina e se proteja. Você imagina, nós duas aqui, você não toma vacina e eu tomo a vacina. Aí o vírus entra correndo pela porta. Quem que ele vai procurar? Você. Eu não. Num primeiro momento... Podia trocar o exemplo, doutora? Tem que ser comigo o vírus? Tá entendendo? Vamos tentar outra pessoa, então? Veja, é o que a gente estava conversando. Você está com a cabeça na... Você enfiou a sua cabeça na boca do leão. Você está me dando chance de sair correndo. A hora que o leão descuidar, eu já estou longe. É a mesma situação. Então, preste atenção. Não adianta a gente ficar discutindo coisas que as pessoas não têm acesso à informação. Por exemplo, quando foi que em algum momento da nossa história discutiu-se porcentagem de vacinação? Ninguém nem sabe das demais, Meu né? Deus, ninguém nem sabe. Porque esse vírus, ele é muito mais político? É isso que a gente pode dizer? Pronto, com certeza. Virou uma questão nacional. Então, nós temos, que nem quando você tem Copa do Mundo, né, que você tem 250 milhões de técnicos da seleção brasileira, hoje nós temos 250 milhões de infectologistas, especialistas em vacina, especialistas em tratamento, é uma coisa louca, fantástico. E isso é importante também dizer, né, doutora, que inclusive no meio médico a gente às vezes tem muita disparidade em relação a isso por conta das especialidades, né? Às vezes alguém que não é um imunologista ou infectologista, às vezes dá um pitaco, um ortopedista, por exemplo. Exato, um neuro, sei lá, é aquela situação, né? O cara tá lá infartado, aí eu olho, eu infectologista, aí eu olho e falo assim, vamos fazer aí uma revascularização, vamos botar uma ponte safena. Aí o cara fala para mim, não, Beth, vamos pro stent, resolve. Não, mas eu quero a ponte, Tá, mas qual é a sua especialidade, qual é a sua, né, quantos casos você já viu? Nenhum. Nenhum. E onde você resolveu isso? Eu li no Google. Eu ouvi outros colegas. Não. Vamos respeitar. Ué, tem gente séria pesquisando. Eu falo isso o tempo todo. Pô, você acha que um cara em Oxford é um cara qualquer? Você acha que um cara do Butantan é um cara qualquer? O cara da Fiocruz é um doido? Não. É tudo gente séria que pesquisa. Então, se você não sabe, se oriente, vai estudar. Não é a sua área? Ótimo. Então, pesquise. Tá bom, não precisa ouvir a gente. Você pode ouvir. Vai direto na fonte, escuta quem é o cara. Pô, na medicina você tem os cientistas, os professores, os caras que estão todo dia, e a gente mescla isso. Mas, puxa vida, os cientistas têm que ser respeitados. Eles estão fazendo, a vida deles é isso. Como é que você pode virar e dizer, não, esse 50% não. Isso é um desrespeito. Então, o que acontece? Quando você vai na internet hoje, você encontra exatamente o que você quer ouvir. Qualquer abobrinha. Por quê? Porque tem um infeliz de um imbecil falando abobrinha. Posta o que quiser, né? Na verdade, você não tem a questão da credibilidade, da chancela, né? Exato. De quem está falando. Aí o cara vai lá e fala, mas eu vi o médico falar. E ele ouviu mesmo. Só que você está procurando o que você quer ouvir. E você encontrou. Esse é o problema. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre as vacinas que estão sendo oferecidas no Brasil contra a Covid-19. Não sai daí um minutinho, eu volto já. ND está de volta, nosso assunto de hoje, vacinas oferecidas no Brasil contra a Covid-19. Sobre esse assunto, a gente está conversando com a doutora Elizabeth Consolo, infectologista. Doutora, eu vou aproveitar esse bloco, então, para fazer um ping-pong com a senhora sobre dúvidas que as pessoas têm em relação à vacina, ou quem pode tomar ou não. Perfeito. Pessoas que já tiveram a Covid-19, às vezes com assintomáticos ou não, mas fizeram o PCR lá, deu positivo. Ela precisa tomar a vacina? Precisa tomar sim, porque o que acontece? A imunidade, a gente sabe hoje que ela vai durar uns 4, 5 meses no máximo. Então ela pode tomar, ela deve tomar.
Só tem que tomar um cuidado. Vamos supor, se você teve o Covid hoje, você só vai tomar a vacina daqui 30 dias. Você tem que dar um espaço de 30 dias entre os seus sintomas e a vacina. Fora isso, tá liberado. Pode tomar, deve tomar. Agora, se acontecer da pessoa ser assintomática, nem sabia que tinha Covid, aí paciência, né? Paciência, vai tomar e segue. O importante é tomar. O importante é tomar. Grávidas, podem tomar? O que acontece? O fabricante, os pesquisadores estão dizendo para a gente que a vacina é segura, mas a gente ainda não tem estudo suficiente sobre isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar. Nós vamos primeiro vacinar a linha de frente, que é os especialistas, tem o pessoal, os indígenas, a população ribeirinha, e nós vamos observar. Porque, na realidade, a gente ainda tem que aguardar em relação às gestantes. Tentantes, pessoas que estão tentando engravidar, podem se vacinar ou devem aguardar também como se fosse gestante? Mesma situação, a gente já conta como gestante. Amamentando? Mesma situação. Vamos também aguardar. Aguarda. Vamos aguardar. Pessoas que participaram de estudo da vacina anti-Covid-19. O que vai acontecer com essas pessoas é que quem está no estudo vai ser chamado por quem está controlando o estudo. Então, eles vão determinar as outras doses, se era placebo, se não era. Então, isso vai ficar a critério do comitê que está controlando o estudo. Ok. Pessoas com HIV, asma, DPOC, cirrose, diabetes, pressão alta, cardiopatia, epilepsia, tatuagem. Meu Deus. Tatuagem entrou na pergunta. Oxe, tatuagem, piercing, sei lá. Brinco, pode se vacinar? Pode vacinar, lógico que sim. Dentro desses critérios todos, você vai conversar com o seu médico, porque o que acontece? Provavelmente vai precisar de uma cartinha, alguma coisa, enfim. E você vai entrar em algumas coisas importantes. Então, por exemplo, o HIV, quanto está o CD4, como a gente faz com as outras vacinas. Então, o critério vai ser o mesmo. Pode vacinar? Lógico que sim, a princípio. Só que lógico que a gente vai observar a condição de cada um em particular. Então, você vai conversar com o seu médico, mas a vacina pode sim. Pessoas em tratamento de câncer? Pode. Quem já tratou também, obviamente. Alergia a outras vacinas. A gente vê muita gente com medo de vacina, às vezes fala, eu não vou tomar porque eu tenho alergia à vacina da gripe, ou eu tenho determinada alergia. Se a pessoa tem algum tipo de alergia a alguma vacina, quer dizer que ela vai ter alergia à vacina da Covid? Não vai. Ela pode se vacinar? Pode se vacinar. Pode. Alergia ao ovo, que é um dos componentes de quem fala, né, que tem alergia a algumas vacinas. Então, até agora, todos os casos vacinados, tudo coisa muito leve, sintomas, os efeitos colaterais muito suaves. Então, assim, até agora todo mundo pode ser vacinado. Pessoas que tiveram febre nas últimas 24 horas, e aí a gente entende febre maior que 37,5. Tem que esperar. Tem que esperar pelo menos umas 48 horas para a gente ver como é que vai desenvolver isso aí. Porque a febre é um estado em que você está sendo bombardeado por algum agente. Então, você já está com uma imunidade que não está legal. Então, você pode aumentar um pouco esses sintomas. Então, não é legal. Espera 48 horas, baixou a febre, segue. Pessoas que tomam corticoides, pode? Sim. Imunossupressor? Pode. Imunobiológico, anticorpos monoclonais? Pode sim, porque esse povo está muito sujeito a infecções e a gente tem que tomar um cuidado extra com essa população. Tem que tomar sim. Agora, esse aqui é um ponto muito importante, doutora. A gente vai ter disponível no Brasil 2 tipos de vacina, né? Certo. Oxford e Coronavac. Isso. A pessoa vai ter que tomar 2 doses. Ela pode misturar a dose? Não, porque a gente não sabe como é que o organismo vai reagir. Você vai receber uma informação e você vai receber outra. E aí, o que vai acontecer? Vai ter um colapso? Os dois vão se unir? Não, nem entra numas. É que nem o pessoal falou assim, eu vou tomar uma de cada, vou não sei o quê. Não, você vai tomar uma vacina e a segunda dose vai ser da mesma vacina. E precisa dessa segunda dose, né? Precisa da segunda dose porque ela funciona como um reforço. Como esses estudos foram todos aprovados, é tudo muito recente, não dá para você vacinar e esquecer o cara. Então tem que dar a segunda. A primeira dose, ela é importantíssima, ela é a mais importante. Mas a segunda dose vai dar um reforço caso haja algum vácuo aí na sua imunidade. Então a segunda dose é importantíssima. Quem está tomando antibiótico pode tomar vacina? Pode, não tranquilo. precisa esperar. Tomando anticoagulante também pode? O anticoagulante só tem um problema, que é a injeção. Então o que vai acontecer? Você pode ter uma hemorragia local. Porque o anticoagulante, o que ele faz? Ele, entre aspas, ele afina o sangue. Então, na hora que você injeta, você pode fazer um hematoma. Aí, em seguida, bolsa de gelo e segue a vida. Segue a vida.
Efeitos colaterais, o que pode acontecer? Olha, de início, efeito local, pode ficar vermelho, pode ficar quente, pode ter, sei lá, pode ter um quadro gripal. Tanta gente, por exemplo, eu quando tomo a vacina da H1N1, todo santo ano eu tenho conjuntivite. Não sei por quê, mas o meu olho fica desse tamanho. Então, pode acontecer sintomas gripais? Pode. Os sintomas mais chatinhos, pode acontecer uma diarreia, todas essas coisas podem acontecer, como por qualquer medicação no planeta Terra. Tem gente que com um simples AS morre. Sim. Então, pode acontecer? Pode. Mas são muito pequenos, não tem nenhum caso grave registrado. Os estudos foram feitos com muita gente. Então, assim, tome a vacina. Claro que a gente está falando, né, doutora, de uma vacina emergencial, né? Aqueles estudos de 4 anos, que é o tempo que se espera de uma vacina, não deu tempo, mas a gente tem os cientistas do mundo inteiro debruçados sobre esse problema. Então, obviamente, qualquer sintoma, procurar um médico especialista, né? Com certeza. Porque o que acontece? Hoje a gente tem tecnologia e hoje a gente tem dinheiro. Então, a gente tem muita coisa, os dois grandes pilares estão muito fortes nesse aspecto. Então, com certeza, ai, uma vacina tão rápida, ai, por que rapidez da vacina? A gente não aguenta mais ouvir tanta abobrinha. Você acha mesmo que em pleno século XXI você vai utilizar um método que você usava, que o Sabin usou? Não, não evoluiu tudo. Isso evoluiu também. Evoluiu a pesquisa, tudo. Então, assim, lógico que a tendência seria ser mais rápido. E a gente tem urgência nisso também. Talvez daqui a uns anos a gente faça uma meia-culpa. Ai, não precisava 2 doses. Ai, podia ter dado um pouco menos. Não sei, pode ser. Mas o hoje, momento com as agora, informações que se tem, é isso. essa é a forma é mais o segura. que tem para hoje. Ponto. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre a vacina contra a Covid-19. Não sai daí um minutinho. Eu volto já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, vacinas oferecidas no Brasil contra a Covid-19. Sobre isso a gente está conversando com a doutora Elizabeth Consolo, infectologista. Doutora, falando um pouquinho sobre a vacina, eu sei que tem muita coisa para a gente falar sobre ela, mas para a gente encerrar, depois de completar a vacinação, tomei as 2 doses, eu posso pegar a Covid-19 novamente? O que vai acontecer é justamente isso que a gente estava falando lá atrás. Pode pegar? Pode. Só que você vai ter sintomas leves. Você não vai para o hospital, você não vai ser entubado, você não vai caminhar para a morte. Olha que coisa espetacular. Não tá bom assim? Você vai ter uma gripe. Aí você vai ter a tal da gripezinha. Aí sim será Aí vai ser uma gripezinha. Olha que coisa linda. E não vai ter as coisas graves que essa doença, infelizmente, trouxe para nós. Então, para a gente encerrar de vez, um recado aqui para os nossos telespectadores que estão se preparando para tomar a vacina nos próximos dias. Queridíssimos, tem que tomar a vacina. É uma das formas mais importantes da gente impedir que essa doença continue fazendo tantas vítimas, tantas doenças crônicas, tanta alteração na vida da gente. Chega, está todo mundo cansado de usar máscara, de ficar distante, de não abraçar. Então, assim, vamos acabar com isso. Vamos tomar vacina e a vida vai seguir. Pronto, é simples assim. Sem discussões, sem Google, sem perder tempo com política. Vacina é saúde e é ciência. Pronto, simples assim. Muito obrigada, doutora Elizabeth Consolo. Sucesso para a senhora. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui com vocês. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.